ninguém se aprofunda. E olha só o que diz Pike: temos que mentir para que o irmão se aprofunde nos conhecimentos. A base de tudo é a mentira. Aí então será revelada a verdade. Está aqui, Pike. Isso mostra claramente que nós estamos pisando em terreno minado. E é preciso descer a profundidade dos conhecimentos. Obrigado, doutor. Certinho, acabou o tempo certinho. Agora é a vez do doutor Abimael fazer a sua pergunta em 1 minuto para que o irmão João Batista, doutor João Batista, responda em 3. Pode fazer a pergunta, doutor Abimael. Doutor João Batista, quem é Deus na maçonaria? Na maçonaria está dito: Deus é o grande arquiteto do universo. Jorge Buarque Lira diz aqui: a preferência a qualquer credo importaria no esfacelamento da ordem e tornar-se ela uma seita religiosa com o colorido de sua preferência. Admitir em loja o ensino de todos esses credos, seria transformar a maçonaria numa verdadeira Babel, que afinal de contas não interessaria aos mais insensatos. Volto a dizer que a maçonaria não é religião. Eu sou também rotariano. Eu não posso pretender que Rotary seja uma religião, que Rotary ensine os princípios do cristianismo, porque Rotary não é para isso. Rotary é um clube de serviço. Então eu sou cristão, no dia do meu culto eu vou à minha igreja, cultuo a meu Deus. Quando eu vou para a Rotary, eu espero outra coisa. Quando eu vou para a maçonaria, eu espero outra coisa. O que exige a maçonaria é que eu acredite em um ser supremo, criador da vida. Este é o Deus que a maçonaria admite lá. O criador de todos nós, o criador incriado, o autor da vida. Muito obrigado. Vamos zerar o cronômetro aí para contar os 3 minutos que o doutor Abimael vai ter para réplica. Vamos lá? Doutor Abimael, pode replicar. Primeira coisa, maçonaria é religião. Segunda coisa, ela primeiro diz Gadu, que é um nome genérico. Não diz nada, absolutamente nada. E esse Gadu é usado nos primeiros graus. Exatamente o que diz Pike: temos que mentir. Terceira coisa, lá para frente, nos graus mais superiores, aparece Jabulon, que é uma tríade. Jeová, Bu é Baal ou Bel, e On é lá do Egito, o deus primitivo, Deus Sol, Osíris, que hoje é Osíris. Então são 3. E à medida que ela vai prosseguindo, ela vai apresentando mais deuses, como é o caso de Tammuz, por exemplo, que é um outro deus. Além disso, tem um deus dentro da maçonaria muito reverenciado, principalmente pelos satanistas maçônicos, que é Baphomet. Entendeu? É preciso estudar, ir a fundo, porque aí vamos compreender o que é satanismo, o que é ocultismo, que estão atrelados à maçonaria. Ora, daí se determina como? O Deus é Jeová para o cristão? Ou é essa gama de deuses, inclusive diretamente ligados ao satanismo? E isso é verdade. Isso está claro como água. São muitos e muitos livros lidos que dão essas explicações, como de Mackay, de Cole, Pike, né? J.D. Book e outros tantos, que falam a mesma coisa. Então não é a opinião isolada deste ou daquele autor, mas a opinião de um grupo que forma a nata da maçonaria. Os outros
cá inferiores, na verdade fazem parte dos 95%. Tá. Muito bem, vamos zerar o cronômetro de novo, porque o doutor João Batista vai fazer a tréplica agora e ele tem 3 minutos também. Vamos lá. Vamos lá de novo. Eu continuo batendo na mesma tecla e, pelo jeito, Se puder, vamos ser menciona esses atenção. deuses aí. Não, e há uma coisa. A maçonaria estuda. A maçonaria é uma sociedade filosófica, filantrópica, progressista. Ela não é uma religião. E ao estudar, ela amplia o seu estudo, sim. E à medida que nós vamos evoluindo em graus, nós vamos ampliando os nossos estudos. Nós temos interesse, sim, em saber origens. Nós temos interesse, sim, em saber o que estudavam, o que criam os antigos, o que criam os egípcios. Mas isso é estudo, não é apresentação de um Deus para nós. Deus continua sendo o Criador incriado. Deus continua sendo, do grau 1 ao grau 33, aquele que criou os homens. O Deus Criador, este é Deus. Agora, nós devemos estudar. Ele não falou em outros estudos que são feitos. Estuda-se quem foi Confúcio, quem foi Maomé, estuda-se quem foram os grandes luminares de outras épocas. Mas isso é estudo, não é dizer que ele é o nosso Deus. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus desde o começo. É o grande Criador de todas as coisas. É o grande arquiteto do universo. É aquele Criador incriado. É aquele autor da vida. E nós não podemos impor uma forma particular de crer, da mesma maneira que não impomos uma forma particular de política. Não impomos isso. Se fosse uma religião, cada religião tem seus princípios, tem seus dogmas, tem a sua doutrina e segue essa doutrina. A maçonaria não é religião, portanto ela não adota nenhuma doutrina em particular. Muito bem, nós vamos agora dar o microfone para a nossa plateia. Temos o irmão Marcelo, que tem uma pergunta para fazer para os nossos convidados. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, pastor Heber. Deixa você ser focalizado aí. Vamos lá, você vai fazer uma pergunta para cada um? Exatamente, uma pergunta para cada um. Então faz a primeira pergunta para o doutor Abimael e depois você vai fazer para o doutor Oliveira. Eu gostaria de saber, doutor Abimael, a opinião dele a respeito dos maçons que foram missionários no Brasil, como Simonton e Salomão Ginsburg, e entre outros. Eu não sei se saiu no ar o que ele falou, ele perguntou o que o doutor Abimael pensa dos maçons que foram missionários do Brasil. Quais são os nomes, irmãos? Simonton e Ginsburg. Vamos lá, os originadores do presbiterianismo no Brasil. Doutor Abimael, 3 minutinhos. Eu às vezes fico imaginando como é que um missionário sai lá dos Estados Unidos, como é o caso de Salomão Ginsburg, vem para o Brasil e vai se reunir em qual loja? Para ele se tornar regular, ele tem que frequentar. Ele pode ser maçom, mas pelo próprio caráter do emprego ou da profissão que ele abraçou, ele vai ter sérias dificuldades para continuar seus estudos. Esse é um detalhe. O outro detalhe é que ele, ao deixar lá a sua base, ele parou de colar graus. Ele se afastou de literaturas. Ele perdeu o contato com os estudos. Consequentemente, ele é maçom. Ele continua sendo maçom. Mas é um maçom que está impossibilitado de frequentar regularmente sua loja e desempenhar suas tarefas como maçom. Então, em decorrência disso, o fato, por exemplo, de Salomão ter sido, uma ocasião, socorrido, o socorro não veio da maçonaria, o socorro veio de Deus.
Nós somos cristãos, temos que acreditar nisso. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E isso se prega dentro de loja como se a maçonaria tivesse recuperado ou salvado a situação de Salomão Guismo. E com isso se prega aquela falácia de que, Salomão foi socorrido. Não, o socorro veio do Senhor. Ele não veio da maçonaria, não. Tá bom. Jamais o Senhor desampara seus servos. Amém. Agora a pergunta que o senhor tem para o doutor J.B. Oliveira. Vamos lá, Marcelo. Vamos pegar o Marcelo lá na plateia, gente? E a pergunta para o doutor J.B. Oliveira. Eu gostaria de saber a respeito da pessoa de Jesus na maçonaria. Para nós, cristãos evangélicos, Jesus, Filho de Deus, Salvador do mundo, centro da nossa fé. E na maçonaria, é apenas um grande mestre, ou também é um filho de Deus, ou também é um Deus? Vamos lá, doutor Oliveira, 3 Muito minutinhos. bem. Permita-me fazer uma pequena referência aqui, uma pequena reflexão. Eu não sei de onde o Dr. Abimael coletou a informação de que apenas 5% na maçonaria são os que estudam. Não sei, não conheço essa estatística. E também creio que ele fez uma interpretação a respeito de Simonton e Ginsburg, porque muitos são aqueles que se desligam lá de sua loja e aqui tornam-se maçons regulares e prosseguem estudando. Como eu não conheço o caso, não vou polemizar. Quanto à pergunta em si, volto a dizer, maçonaria não é religião, maçonaria, aquilo que está escrito aí, que pai que não disse aquilo de má fé, ele disse, maçonaria não é cristianismo. Ou seja, a maçonaria é um grupo de estudo filosófico. Quando eu quero cultuar o meu Jesus, o meu Salvador pessoal, eu vou à igreja. Na maçonaria, eu não vou para cultuar. Na maçonaria, eu vou para evoluir em estudos filosóficos. Por isso eu parto do grau 1, vou para o grau 2, para o grau 3, para o grau 4, para o grau 5, até o grau 33, desenvolvendo conhecimentos filosóficos. Para adorar, eu vou à igreja, ou então adoro no meu coração, no meu espírito. Maçonaria não é cristianismo. Nós temos o Deus Criador, mas não temos a preocupação de que seja cristianismo, de que seja budismo, de que seja shintoísmo. Muito bem. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, nós vamos voltar a ouvir os telespectadores por telefone e por e-mail. E se tiver mais alguma pergunta da plateia, também. 3 minutinhos, volto já com o Vejam Só.